Economia do Brasil, economia real do Brasil, né? E esse é o nome da playlist que eu resolvi resolvi nomear aqui no canal, essa playlist que eu estou construindo aos poucos, pacientemente, sobre economia real. O que eu quero dizer com isso? Os setores da economia, né? Para tentar entender melhor o que são os setores da economia e seus números e o que isso significa como informações introdutórias. De repente, para alguém que queira abrir um negócio, alguma coisa assim, eu mesmo pretendo fazer isso, né? Eu, na verdade, estou construindo essa playlist pensando mais em mim mesmo, para que eu consiga entender melhor os setores da economia. E nada melhor do que utilizar um texto básico inicial para entender os setores da economia do que esse documento do IBGE que se chama Classificação Nacional das Atividades Econômicas, versão 2.0. Esse é um PDF, olha só. Não sei se aparece ali, ó. Acho que não vai aparecer, né? É um PDF disponível, você pode baixar no próprio site do IBGE. Então, a Classificação Nacional das Atividades Econômicas são muitos tópicos e atualmente eu estou ainda na introdução, que é o tópico 1, né? Introdução à Classificação Nacional das Atividades Econômicas, CNAE, famoso CNAE, versão 2.0. Já tratei sobre todo o histórico, introdução, né? Histórico, uso da CNAE, gestão da CNAE, padronização internacional, revisão 2007. E hoje nós vamos tratar sobre natureza e escopo da Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então vamos ao texto de hoje. Cadê? Peraí. Deixa eu ver se eu estou olhando o texto certo aqui, né? Natureza e escopo da CNAE. Vamos lá. Natureza e escopo da Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Na representação estatística e na análise dos fenômenos econômicos, não é possível levar em conta as características individuais dos agentes, dado o tamanho do universo e a diversidade de características e de forma de atuação. Os agentes econômicos precisam, então, ser agrupados de acordo com características comuns. São os setores, né? Assim, todo processo econômico, para ser descrito pelas estatísticas, requer classificações sistematizadas. Então, por isso que eu estou usando a CNAE como introdução ao entendimento do que seja economia brasileira. Inclusive, se você pegar uma nota fiscal qualquer de qualquer empresa, você vai observar que toda empresa possui o seu CNAE, vários, às vezes mais de um, né? E isso mostra para o governo, do ponto de vista estatístico, de dados, qual é o setor daquela empresa e, com base nisso, consegue-se dizer ou consegue-se definir alíquotas de recolhimento de tributos, por exemplo. Então, isto aqui, a CNAE, entender um pouco da CNAE, com certeza ajuda e é muito útil para o entendimento da economia do Brasil como um todo, porque é a forma como o governo vê a economia. Se é a maneira como o governo vê a economia, também pode ser útil para mim, que pretendo abrir empresas, ou para você que quer abrir empresas, entender como o governo vê as empresas, como você pode ver as empresas também. As classificações de atividades econômicas são construídas para organizar as informações das unidades de produção com o objetivo de produzir estatísticas dos fenômenos derivados da participação dessas unidades no processo econômico. Servem para classificar as unidades de produção de acordo com as atividades, com a atividade que desenvolvem, em categorias definidas como segmentos homogêneos quanto à similaridade de funções produtivas, insumos, tecnologias, processos, características dos bens e serviços, finalidades de uso. As classificações de atividades econômicas são, portanto, o sistema de linguagem usado na divulgação de dados e no processamento de estatísticas sobre fenômenos econômicos. Veja como isso realmente é útil, né? A Classificação Nacional de Atividades Econômicas tem como principal propósito ser uma classificação padrão das atividades econômicas produtivas, promovendo um conjunto de categorias para serem usadas na coleta e divulgação de estatísticas por tipo de atividade econômica. Você não concorda comigo que, por exemplo, você quer abrir um mercado? Ele tem um CNAE, não tem? E existem dados padronizados, inclusive, lá no site do IBGE, por esse setor econômico. Isso não facilita um pouco na hora de você fazer uma análise básica ali, se vale a pena entrar naquele setor? É isso que eu quero dizer. Essas categorias são definidas o máximo possível de acordo com a forma como
O processo econômico está organizado nas unidades e como se quer que seja descrito nas estatísticas econômicas. A CNAE, portanto, é usada para classificar as unidades de produção de acordo com as atividades que desenvolvem em categorias definidas como segmentos homogêneos, principalmente quanto à similaridade de funções produtivas, como já disse, né, insumo, tecnologia e processo. Em alguns casos, quanto a características dos bens e serviços ou ainda a finalidade de uso dos bens e serviços. Sendo uma classificação por tipo de atividade econômica, o escopo da Classificação Nacional de Atividades Econômicas é definido de acordo com o Conceito de Produção Econômica do Sistema de Contas Nacionais, SNA, 1993. A produção econômica é uma atividade levada sob o controle e responsabilidade de uma unidade institucional, usando insumos de trabalho, capital e bens e serviços para produzir novos bens e serviços. Além do uso nas contas nacionais, outros usos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, tais como nos cadastros de pessoa jurídica, levam à ampliação desse escopo para incluir outras entidades legais que não são unidades de produção do conceito estrito das contas nacionais, mas que são ligadas às unidades de produção e necessitam ter seu registro nos cadastros de administração pública. Os códigos 6471, fundos de investimento, e 7743, gestão de ativos intangíveis não financeiros, são exemplos de categorias que compreendem unidades legais cujas atividades estão fora do âmbito da produção do bens e serviços segundo o conceito das contas nacionais. No sistema estatístico, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas serve à produção de estatísticas dos fenômenos derivados da participação das unidades de produção do processo econômico. Na administração pública, a CNAE é usada para a identificação de atividades econômicas dos agentes produtivos nos cadastros e registros de pessoa jurídica. A CNAE é uma classificação por tipo de atividade econômica, e não uma classificação de produtos, bens e serviços. Então, é tipo de atividade econômica, não produtos e serviços. São distintos os enfoques dessas classificações, ainda que relacionados, estão referidos às duas dimensões de representação do processo produtivo no sistema de contas nacionais, a das atividades econômicas sob o foco das unidades de produção e de produtos, evidenciando os fluxos de entrada, bens e serviços usados usados como insumos e saídas, bens e serviços produzidos do processo produtivo, bem como o uso como consumo final ou intermediário para a formação de capital ou para o mercado externo. Classificações específicas são definidas com essas abordagens. A classificação de atividades econômicas classifica as unidades de produção. Vou ter que dividir esse vídeo em dois, porque senão vai ficar muito longo. E as classificações de produtos, as transações de consumo intermediário, consumo final, a formação de capital e os fluxos de importação e exportação de mercadorias e serviços. Como não é possível estabelecer uma relação 1 por 1 na correspondência entre atividades e produtos, a classificação de atividades econômicas, mesmo no detalhe maior, não se destina a medir a produção de produtos, papel exclusivo das classificações de produtos. Por outro lado, as classificações de produtos, mesmo quando organizadas por princípios distintos da atividade de origem, levam em conta a origem da produção, permitindo, portanto, estabelecer uma correspondência entre as classificações de atividades e de produtos. Bom, eu vou ficar por aqui. Os últimos parágrafos, que são extensos, vou deixar no próximo vídeo, parte 2, então, sobre a natureza e escopo da CNAE. E eu fico por aqui até o próximo vídeo. No vídeo passado eu tratei sobre revisão 2007 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Valeu!